Olá para todos, hoje mais um encontro. Eu dedico hoje o que eu vou falar para a pequena Nina, que é minha sobrinha neta e que está bem dentro dessa faixa etária. O que nós vemos tratando? O desenvolvimento emocional, o desenvolvimento do psiquismo da criança pequena, que é também chamado desenvolvimento emocional primitivo. Então, como eu já falei, é a base, é o alicerce do desenvolvimento humano. Então, nesse ponto, a gente vai considerar importante o ambiente, né? A criança já descobriu, né, que existe alguém fora dela. Então, quando eu me referi alguém fora dela, mãe, são aquelas pessoas que cuidam da criança, que pode ser alguém, né, que a mamãe contratou, que precisa de uma ajuda porque ela trabalha, e pode ser a própria mãe. Então a criança já percebeu, né, que existe alguém fora e está ocorrendo então aquela separação. O estado anterior era a fusão. Então até uns 6 meses a criança vive nesse estágio de fusão e agora ela já está percebendo o externo, né? Então, ao perceber o externo, ela deixa de depender de modo absoluto e agora ela está construindo o seu eu, que é chamado self. Self para o Winnicott significa experimentar-se, né? Então, aqueles conceitos básicos que a gente colocou, né, anteriormente, objeto transicional e fenômeno transicional, eu vou retomar um pouco porque são elementos importantes para essa construção, né? Um problema psicológico pode surgir nesse momento. Essa pessoa que cuida, ou a mãe, pode não estar presente no momento. Esse momento pode ser minutos, pode ser horas, até mais. É o limite que a criança consegue suportar. Então, aquele objeto de apego carregado dos elementos emocionais começa a perder o significado à medida que esse tempo aumenta. Às vezes a gente até nota um certo exagero no uso desse brinquedo, né, que é uma forma de negar, né, uma negação psicológica de que a criança se sente ameaçada por não estar com alguém no ambiente, né? E o que é do lado da criança? Como é que a gente pode entender isso? Ela teme perder o sentido daquele self que ela começou a construir, né? E a gente não tem, assim, um poder de saber quanto tempo é esse para a criança, porque do ponto de vista cognitivo, né, a noção de tempo, a noção de passagem de tempo é muito difícil para a criança pequena, em especial, ela não tem ainda essa construção no seu mundo mental. Mas à medida que a criança, né, interage com alguém nesse ambiente, né, e esses momentos onde tem alguém, né, e ela começa a escolher, ela elege esse brinquedo, ela está brincando, né? Ela está experimentando, né? E ela está se comunicando, tá? Esse objeto transicional, ele tem um valor, e esse valor, na mente da criança, é um valor simbólico, né? Ele vai representar a defesa que a criança tem, né, para suportar aquela ansiedade por ela não ser mais a mãe. Ela é o não a mãe, mas ainda não tem um eu, ela está construindo. E ela desenvolve um conjunto de padrões e condutas, né, para esse relacionamento com o objeto nesse meio ambiente, né? E a gente sabe que esse objeto transicional que dá esse suporte, né, com o passar do tempo, com o crescimento da criança, ele vai sendo dispensado, né? E é uma dispensa que a criança vai fazendo naturalmente, porque ela já conseguiu entrar na realidade, né?
por isso não vai ter, né, o sentimento psicológico de luto pela perda do objeto, né? Ela dispensou o objeto, né? Como é que o Winnicott ajuda a gente a entender um pouco mais sobre essa condição do brincar? Eu já falei anteriormente que ele recebeu fortes influências do pensamento psicanalítico, Melanie Klein e Freud, mas ele era um homem muito culto e ele teve muito contato com os existencialistas daquela época, Kierkegaard, por exemplo, Heidegger, né? Então, esses autores estavam preocupados, né, com a construção do ser, né, com o sentido do ser, né? E o Winnicott, ele está preocupado agora com a construção do ser, né? E aquilo que a gente comentou já em encontros anteriores. Qual é a natureza humana desse ser que se constrói, né? Kierkegaard, uma frase: o homem não é dado ser, ele se faz. Uma frase de Heidegger, procurou o sentido da natureza humana, né? E desenvolveu a design análise, que é uma forma de intervir, né, que a gente traduz para, né, o nosso português, o existencialismo. Então, o Winnicott está buscando a natureza humana e ele se volta, então, para a situação, né, onde a criança vive o fenômeno transicional, né, e nessa vivência, quando a criança tem a sua espontaneidade, tem a sua criatividade, ela está brincando, né? Então, ela brinca, ela interage, né? E isso é uma comunicação. É uma comunicação tanto externa, porque ela mostra, né, para as pessoas o que ela está descobrindo, assim como também é uma comunicação para ela mesma, né? Então, brincar, né, vai ocorrer num tempo, vai ocorrer num espaço e vai ocorrer numa realidade, né? E esse brincar é uma construção do self, que já não é mais, né, o eu como extensão da mãe, né? Agora é o não eu, né, identificado por meio de um objeto, que é o objeto transicional, e à medida que essa interação vai tendo esse encontro, ela vai se descobrindo, né? E vai ocorrendo, então, o desenvolvimento do self, é um desenvolvimento primitivo, né? Do qual assenta-se essa base, porque muitas vezes a criança vai ter umas reações do brincar mais agitadas, mais estimuladas e às vezes até agressiva, aonde a mãe, que tem aquela função de suficientemente boa, está ali, está presente, ela não rejeita a criança. E isso também é um experimento que a criança faz, porque ela está deduzindo: opa, eu apronto, e ela continua aí, tá? Eu apronto assim, entre aspas. Então, significa que a criança começa a desenvolver uma confiança, né, nessa figura, na presença da mãe que está ao lado dela, né? Então, esse jogo de realidade externa e realidade interna vai ocorrendo, vai desenvolvendo, e a criança vai brincando. Brincar, né, depende desse gesto mais espontâneo, dessa curiosidade, e brincar ocorre em todas as culturas. Brincar é universal, né? E esse sentido do brincar acabou sendo extremamente importante e se tornou uma ferramenta para o psicólogo, né? Numa situação de atendimento de criança, você está brincando com a criança, tem essa disponibilidade emocional e a criança está brincando com vocês. Entra então no espaço potencial analítico, né? E eu queria dizer para vocês que esse desenvolvimento vai ocorrendo, e agora, qual é o próximo passo, né? A criança já descobriu que tem uma realidade externa, ela está construindo um self, né? O próximo passo é ela começar a desenvolver
a capacidade de estar só, né? E isso fica para um próximo encontro. Até!